Prezado ouvinte, que o amor de Deus esteja presente no seu coração e transbordante, mostrando que você é filho de Deus. Querido ouvinte, que o amor de Deus esteja presente no seu coração, mostrando que você é filho de Deus, luz neste mundo de trevas. Seleção de textos bíblicos. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Como discernir os espíritos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram o inimigo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Sabemos que permanecemos nele, em Deus, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é aquele que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito que dá testemunho a nós, porque o Espírito é a verdade. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Observações finais. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 9, nos fala sobre o nascimento de Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias. Cristo é a palavra hebraica que traduz Messias. Cristo é a palavra grega que traduz Messias do hebraico. Cristo, Messias, é o ungido de Deus, aquele escolhido de Deus que veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados e nos dar vida eterna. Cerca de 700 anos mais ou menos, antes de Jesus nascer como um menino aqui na terra, o Espírito de Deus revelou ao profeta Isaías o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus nos deu o seu filho. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E no Evangelho de João, o apóstolo João escreve no capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Neles temos a vida eterna. Aleluia!